Fala galera aí do Biomáximo, meus alunos, tudo bom? Boa noite. Agora são exatamente aqui 00:40 e em conversa com minha namorada, estava explicando para ela que eu fiz uma lista de exercícios para meus alunos e tal, gostaria muito de resolver todos em sala, mas não vai ser possível e que alguns alunos não podem frequentar as monitorias e plantões, então ela me sugeriu que eu fizesse uma videoaula para vocês com a resolução de exercícios e eu estou aqui rodando um teste. Vamos ver como é que vai ficar, espero que vocês gostem. Se der certo a gente segue, se não a gente aborta a missão. Mas eu creio que vai dar certo, porque ficou bem legal. Estou capturando o áudio aqui com o microfonezinho de lapela, então vai ficar bem bacana. Bom pessoal, vamos lá. Na primeira questão, seguinte, eu vou resolver as questões de trás para frente, porque como eu vou começar a resolver algumas questões em sala e eu sei que não vai dar tempo de fazer todas, eu vou pegar de trás para frente, porque as que eu não conseguir fazer em sala, vocês vão ter ela em vídeo, ok galera? Então na questão 13 fala o seguinte: determine os valores máximos e mínimos das expressões. Bom, uma coisa que a gente precisa ficar atento, e que eu falei em aula também, é que o valor de cosseno, ele sempre vai variar entre dois valores, um valor máximo e um valor mínimo. Por isso que ele está pedindo o valor máximo e mínimo dessas expressões. Então, o cosseno ele sempre vai variar, o valor máximo dele vai ser mais 1, e o valor mínimo dele vai ser menos 1, ok? Então, o que eu devo fazer? A única coisa que eu vou fazer aqui agora é substituir os valores de seno e de cosseno por mais 1 e menos 1. No caso máximo eu substituo por mais 1, no caso mínimo eu substituo por menos 1. Então vai ficar assim: para mais 1 eu vou ter 4 vezes mais 1, correto? Mais 1 que está lá fora, correto? Dividido por 3. 4 vezes mais 1 dá 4. 4 mais 1, 5. Então, eu tenho aqui 5/3. 5 sobre 3. Desculpem a letra aí, mas eu estou usando aqui um mouse aqui improvisado aqui para fazer essas videoaulas, então a letra vai ficar meio tortuosa, mas vai ficar mais feio do que já é. No segundo caso, pessoal, substituindo aí por menos 1, eu vou ter então 4 vezes menos 1, correto? Mais 1 que está lá fora, dividido por 3 também. Então, 4 vezes menos 1 dá menos 4 mais 1 dá menos 3. Aí eu vou ter menos 3 dividido por 3, que nesse caso aqui vai dar menos 1. Ou seja, o valor máximo dessa função é 3, é 5 sobre 3, e o valor mínimo dessa função é menos 1, correto? Bom, vamos lá. Na questão B, eu tenho lá y é igual a 2 menos 5 seno de x sobre 5. Do mesmo modo, a função seno de x, ela também varia entre dois valores, sendo o valor máximo mais 1 e o valor mínimo menos 1, correto? Então, para mais 1, a gente vai ter aqui 2 menos 5 vezes 1 dividido por 5. 5 vezes 1 dá 5, 2 menos 5 dá menos 3, aí eu vou ter aqui nesse caso, menos 3 sobre 5, correto? Menos 3 sobre 5. Para menos 1, nós vamos ter 2 menos 5 vezes menos 1 sobre 5. 5 vezes menos 1, esse menos aqui do número, mais o menos que já está na fórmula, vai virar um mais. Então, a gente vai ter 2 mais 5, que dá 7. 7 sobre 5 está aqui, ó. Percebam vocês que menos 3 sobre 5 é menor do que 7 sobre 5. Então, dessa forma, esse valor aqui, ó, é um valor de mínimo, e esse valor aqui é o valor de máximo.
É o valor de máximo. Correto, pessoal? Bom, vamos lá agora. Vamos no terceiro caso agora. No terceiro caso é um pouquinho mais complicado, porque a gente tem aqui seno ao quadrado de x. Bom, a função seno de x, como vocês já viram, ela varia entre mais 1 e menos 1. Porém, nós temos aqui a função seno ao quadrado de x. Ou seja, galera, quanto que é menos 1 ao quadrado? Menos 1 ao quadrado a gente sabe que é mais 1. Então, dessa forma, os valores máximos e mínimos dessa função seno ao quadrado de x vai ficar o seguinte, ó. O valor máximo dela, então, vai ser 1, que ocorre quando o seno de x for 1. Então, eu tenho seno ao quadrado de x, então, 1 ao quadrado é 1. Só que o valor mínimo dela não vai ser menos 1, porque menos 1 ao quadrado também dá 1. O valor mínimo dela vai ser 0. Correto? Então, agora eu vou só substituir os valores aqui por 0 e 1 e vou calcular quem vai ser meu valor mínimo e quem vai ser meu valor máximo. Então, no caso de cima, eu vou ter menos 3, que multiplica 1 mais 2. Tem um cachorro chato do vizinho aqui latindo, se sair no áudio aí, vocês perdoem aí. Então, menos 3 vezes 1 dá menos 3 mais 2 deu menos 1. Substituindo por 0, eu vou ter menos 3 vezes 0 mais 2. Então, menos 3 vezes 0 dá 0. Obviamente que qualquer número vezes 0 é 0. 0 mais 2 dá mais 2. Ou seja, galera, nesse caso aqui também, esse primeiro valor é o valor mínimo e o segundo valor é o valor máximo. Ou seja, eu obtive o valor mínimo da função quando o valor do seno ao quadrado de x foi 1 e eu obtive o valor máximo da função quando o valor do seno ao quadrado de x for 0. Correto, galera? Bora para a próxima questão. Na próxima questão, a gente tem o seguinte. Determine os valores de... Aí ele deu lá as expressões para a gente. Esse tipo de questão é aquele tipo de questão que a gente vai ter que calcular o seno e o cosseno de ângulos aqui múltiplos de 360. Correto? Também é muito simples de fazer. Vou mostrar para vocês aqui agora como que a gente vai comportar. Então, veja bem. A primeira coisa que eu faço é determinar a primeira determinação positiva quando o ângulo é maior que 360 graus. Nesse caso aqui, 540, como ele é maior que 360 graus, eu vou pegar 540 e vou dividir por 360. Tá aí. 540 dividido por 360, obviamente que vai dar 1. Eu subtraio aqui por 360. Vai dar quanto? 540 menos 360 vai dar 200 e... Ops. Vamos fazer o cálculo. 0 menos 0 dá 0. 14 menos 6, 8. Aqui sobrou 4. 4 menos 3 dá 1. Então tá aí, galera. Primeira determinação positiva do número 540 vai ser 180. Então, na verdade, aqui, esse cosseno de 540, ele vira cosseno de 180. Correto? Então, eu tenho aqui o cosseno de 180, o seno de 90, a tangente de 180. Então, agora ficou mais fácil, né, galera? O cosseno de 180, nós sabemos que é menos 1. Menos 1. O seno de 90, nós sabemos que é 1. E a tangente de 180, nós sabemos que é 0.
Então, retomando aqui, é só substituir os valores agora para mim saber o valor da expressão. Então, vai ficar 3 vezes menos 1 menos 2 vezes 1 mais 0. Calculando aqui, eu vou ter 3 vezes menos 1 dá menos 3 com menos 2 mais 0. Menos 3 com menos 2 vai dar menos 5. Tá aí, galera. Esse aqui é o resultado da expressão acima. Vamos embora lá, letra B? Na letra B, nós temos o ângulo 900 graus, 630 graus e 720 graus. Do mesmo modo que a letra A, nós primeiro temos que achar a primeira determinação positiva de todos esses ângulos. Então, eu vou fazer aqui, começar fazendo aqui 900 dividido por 360. Está aqui. 900 dividido por 360 dá 2. 2 vezes 360 vai dar 720. 900 menos 720 vai dar 180. 180. Vou fazer também o 630 dividido por 360. 630 dividido por 360 vai dar quanto? 630 dividido por 360 é 1. 1 vezes 360 dá 360. 360. Agora, 630 dividido por 360, 630 menos 360 vai dar 270. 270. Tá aqui, ó. 270. Correto? Nós temos aqui agora também o ângulo 720. Então, 720 dividido... Desculpa, é 720. Apaguei. Então, vamos lá de novo. 720 dividido por 360 vai dar 2, obviamente. 2 vezes 360, 720. O resto aqui é 0. Ou seja, galera, fazendo a redução aqui no primeiro quadrante de todos esses ângulos, eu achei os valores 180, 270 e 0. Agora também ficou fácil, não ficou, galera? Então, basta substituir os valores daqui de cima pelo seno ou cosseno dos ângulos equivalentes. Por exemplo, quanto que é o seno de 180? O seno de 180, nós vimos que é 0. Nós sabemos que é 0. O seno de 180 é 0. O cosseno de 270, lembrando que o 270 está na linha certinha do quarto quadrante, né, na transição do terceiro para o quarto quadrante. O cosseno dele vai dar 0 também. E o seno de 0, a gente viu lá que o seno de 0 também vai ser 0. Então, se eu calcular essa expressão toda, obviamente que todos os ângulos deu 0. 0 vezes qualquer número é 0. Então, o resultado dessa expressão aqui vai ser 0. Mas serviu para vocês saberem como que resolve. Então, vamos lá, na questão 11 agora. A figura a seguir mostra parte do gráfico da função. Então, tem parte do gráfico da função. Duas coisas que a gente precisa ficar atento aqui em relação a esse gráfico. A primeira coisa é a amplitude do gráfico. Então, veja bem, a amplitude desse gráfico aqui mostra para mim que ele está variando. O ponto máximo dele aqui é 2 e o ponto mínimo dele aqui é menos 2. O que significa isso, pessoal? Significa, obviamente, que eu tenho ou uma função seno ou uma função cosseno que foi multiplicado pelo número 2.
uma vez que eu sei que tanto o seno quanto o cosseno, ele varia só de menos 1 até 1. Se ele está variando de menos 2 até 2, a função está multiplicada por 2. Se ele variasse de menos 3 até 3, a função estaria multiplicada por 3 e assim respectivamente. Então, se essa função aqui está variando de menos 2 até 2, é porque ela foi multiplicada por 2. Primeira coisa que eu sei é isso. Obviamente que todas as alternativas minhas aqui também estão me mostrando isso, que todas as funções estão multiplicadas por 2. Pois bem, outra coisa que eu vou verificar aqui agora é se essa função se trata de uma função seno ou uma função cosseno. Como que a gente sabe isso, João Bosco? Olhando o ângulo 0 grau. Bom, no ângulo 0 grau aqui, está mostrando para mim que quando o ângulo é 0, a minha função também é 0. Ou seja, só pode ser seno. Então, quando eu tenho seno de 0, o valor é 0. Então, se é seno, eu já elimino aqui a letra A e elimino aqui a letra E. Fiquei com as alternativas B, C e D. Outra coisa que eu preciso ficar atento a questões desse tipo é em relação ao período dessa função. O período é o tempo que a função gasta para dar uma volta completa, ou seja, se fosse, por exemplo, em física, uma volta completa é a medida ou entre dois picos, aqui é um pico, ou entre dois vales, ou entre dois meios. Então, eu tenho aqui um meio, aqui está outro meio. Então, isso aqui representa uma volta completa. Correto, galera? Isso aqui representa uma volta completa. Ou seja, eu estou vendo aqui que o período dela, o período P dessa função, é 4π. Então, tem uma coisa errada, porque eu sei que tanto o seno quanto o cosseno, o período dele é 2π. Se o período dessa função aqui é 4π, significa que o ângulo dela está sendo dividido por 2. Por que está sendo dividido por 2? Porque se eu pego x dividido por 2 e falo que esse x aqui, por exemplo, vale 4π, obviamente que o resultado aqui vai ser 4π sobre 2, que vai dar 2π, que é o período normal da função. Ou seja, se o período dessa função aqui, então, ele é 4π, significa que eu tenho esse ângulo aí dividido por 2. Ou seja, dentre as alternativas, então, só pode ser a letra B. A resposta aqui, então, é a letra B. Correto, galera? Então, espero que vocês tenham gostado aí dessa resolução. Dando tudo certo, eu vou continuar com as resoluções para vocês e ajudando vocês aí com essas videoaulas. Beleza? Até mais, sucesso para todos.